Capítulo 92. Jornada na noite. Na escuridão absoluta, um pequeno barco deslizava na superfície negra de um mar agitado. Seu mastro, feito da coluna de um demônio, esticava-se sob o ataque dos ventos. No silêncio sinistro desse vasto e desprovido vazio de luz, o barco rápido cortava as ondas como uma lâmina. Nenhum som podia ser ouvido, exceto pelo ranger dos ossos e o choque da água contra seu casco de metal polido. Sun Yi sentou-se no remo, conduzindo o barco de carapaça. Ele os guiava para o oeste. Sem lua ou estrelas para mostrar o caminho, era difícil manter o barco no rumo. Mas havia uma marca em sua mente deixada pela sombra fria e ameaçadora do pilar carmesim. Usando-a como bússola, ele conseguia navegar pelas águas traiçoeiras sem perder o caminho. Céus negros acima, mar escuro abaixo. Com nada além de uma fina camada de aços separando-os do abismo tenebroso, navegaram pela noite. Abaixo deles, incontáveis horrores se escondiam nas profundezas amaldiçoadas. Várias vezes, Sun Yi sentiu sombras gigantescas se movendo perto do pequeno barco, atraídas pelo som de sua passagem. Sem poder fazer nada, ele não teve escolha a não ser tremer em silêncio, rezando para que as terríveis criaturas se afastassem. Até agora, a sorte estava do lado deles. Talvez fossem pequenos e fracos demais para saciar a fome desses antigos leviatãs. Algumas horas após o início da viagem, Sun Yi sentiu que a constante atração em sua mente começou a diminuir. Seus pensamentos estavam lentamente ficando mais claros, a névoa do esquecimento enfraquecendo a cada minuto. Logo, um som fantasmagórico de vidro se quebrando ressoou em sua cabeça. Imediatamente, os últimos vestígios da névoa que nublava sua consciência desapareceram. Ele estava livre do encantamento do devorador de almas. Aliviado, Sun Yi não podia evitar sorrir. No entanto, seu sorriso era fraco e hesitante. Com os efeitos do feitiço mental desaparecidos, seu aguçado senso habitual retornou. Parecia que um peso invisível havia sido levantado, permitindo que seus pensamentos fluíssem livremente mais uma vez. Tudo ficou mais claro, como se o mundo inteiro de repente entrasse em foco. Era uma sensação maravilhosa. Mas com ela veio uma compreensão melhor de quão aterrorizante e precária era a situação atual deles. Estavam literalmente equilibrando-se à beira de um abismo faminto, com suas vidas dependendo apenas da caprichosa sorte. A decisão de se aventurar na extensão escura do mar amaldiçoado em um barco improvisado era pura insanidade. Mas, de novo, não havia nada sensato na costa esquecida, para começar. Neste inferno desolador, a escolha mais louca às vezes era a melhor que se tinha. Cerrando os dentes, Sun Yi segurou o remo e encarou a escuridão. Alguns minutos depois, Cassia de repente se mexeu, fazendo o barco balançar suavemente. Ela entregou o cajado mágico a Nepis e cautelosamente se aproximou de Sun Yi, sentindo o caminho na escuridão com as mãos. Antes que Sun Yi pudesse adivinhar o que ela queria dele, de repente ele foi pego em um abraço apertado. A menina cega escondeu o rosto em seu peito, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Sun Yi congelou, atordoado e sem ideia do que fazer. Ele podia sentir o corpo de Cassia pressionado contra ele tremendo de tanto chorar, as mãos dela firmemente envolvidas em seu pescoço. Enquanto ele tentava compreender a situação, ela sussurrou baixinho, "Obrigada. Obrigada." Sentindo-se extremamente constrangido, Sun Yi fingiu limpar a garganta. Não precisa agradecer. Se não fosse pelo seu aviso, ainda estaríamos presos naquela ilha. Então, estamos quites." Então, ele levantou a mão e deu uns tapinhas desajeitados nas costas dela. Ambos foram cuidadosos em manter suas vozes o mais silenciosas possível, com medo de atrair algo das profundezas negras. Cassia chorou em silêncio por vários minutos, depois finalmente soltou-o. Enxugando o rosto, ela se afastou do corpo dele e sussurrou, "Desculpe." Sua voz soava um pouco estranha. Confuso, Sun Yi ergueu as sobrancelhas. "O que ela está pedindo desculpas?" Eu também peço desculpas. Você sabe, agarrar você naquela hora." Ela sorriu e, enxugando a última lágrima do rosto, virou-se para voltar ao meio do barco. Sun Yi ficou sozinho mais uma vez. Com nada para fazer além de segurar o remo do leme, ele deixou seus pensamentos vagarem. Com sua mente clara novamente, muitas coisas valiam a pena revisitar. De qualquer maneira, ele tinha que se distrair da assustadora pressão do vazio escuro e interminável.
Apesar do fato de que sua experiência com o Devorador de Almas foi aterrorizante, Sun-Mi de alguma forma acabou saindo muito melhor depois disso. O que ele conseguiu desta vez foi realmente inacreditável. Ele recebeu uma nova e incrível arma, não menos que 100 fragmentos de sombra e 2 novos atributos. Fagulha da Divindade era uma verdadeira melhoria em relação à sua versão anterior. A habilidade de perceber a estrutura interna das memórias sozinha abriu um novo horizonte de possibilidades. No entanto, ele estava mais interessado no misterioso trama de sangue. De alguma forma, Sun-Mi sentiu que havia subestimado seriamente a singularidade e importância desse atributo. Suas origens também estavam cobertas por um véu de segredos. Quem era aquele tecelão cujo sangue ele havia consumido? Quem eram os desconhecidos que até mesmo o feitiço hesitava a mencionar? Qual era a conexão deles com os deuses? Porque o tipo e o nível da memória inicial que ele havia recebido da prole do pássaro ladrão vil foram deixados em branco. Como era possível uma memória dar novos atributos a um desperto? Essa última pergunta o levou a pensar em algo mais. Lançando um olhar, ele encarou Nepis e tentou se lembrar de sua conversa. Olhando para trás, ela havia revelado muitas coisas que ele não havia notado no momento. Primeiro de tudo, Sun-Mi agora sabia que a armadura encantada de Cassie, que havia sido dada a ela pela Estrela da Mudança, era uma memória desperta, do 6º nível. Isso significava que vinha de um terror desperto, uma criatura do pesadelo, uma classe acima do Rei da Montanha que ele mesmo havia matado em seu primeiro pesadelo. O segredo de como a Estrela da Mudança conseguiu ganhar seu verdadeiro nome estava agora um passo mais perto de ser revelado.